Pessoal do Bhagavad Gita, seja bem-vindo. Fábio, Edmilson, Vera, Bársana. Então, nós estávamos homenageando um amigo, sabe, que faleceu agora, um amigão nosso. E teve um problema, um tumor no cérebro aí que estava complicado faz tempo e depois de vários meses aí de luta dos médicos, a família, tudo, e acabou falecendo hoje, agorinha, faz alguns minutos. Aí nós encontramos vários amigos assim de prática de yoga, de Bhakti Yoga, né, que compartilhamos juntos momentos com ele também. Encontramos para cantar uma japa e comemorar a vida, né? Que a vida não para. Então, a gente se encontrou para conversar disso, lembrar os momentos bons, homenagear. Então, vamos para o nosso, né? Vamos para o nosso Bhagavad Gita. O negócio não para. Não para. Bom, bem-vindos, então. Uma boa noite aí, Edmilson. Bom vê-los. Matashi. Gente, nós estamos no capítulo 9. Vamos ler 34 versos hoje. Quem nos ajuda aí na leitura, por favor? Eu posso ler. Oh, que bom, Matashi Baixa. Quem mais? Nada, né? Eu posso ler também. Fábio também. O Narotana aqui também se ofereceu. Quem mais? Edmilson. Eu também. 4 pessoas. Nós temos 34 versos. Vamos fazer assim, ó. Os 2 primeiros leem 8 e os 2 últimos leem 9. Pode ser? O Narutano pediu para começar a ler aqui. Eu posso ser o segundo. Tá bom. Eu sou o terceiro. Posso mostrar a sua imagem? São 8, os 2 primeiros 8, é isso? Os 2 primeiros 8. Esse aqui é o Narutano. Oba! Capítulo 8, né? Capítulo 9. Posso começar? Pode. Krishna revela agora o conhecimento mais elevado. 1. O ser humano supremo disse: Meu querido Arjuna, por que você não me inveja? Eu transmito a você essa sabedoria que é mais secreta. E ao conhecê-la, se aliviará das misérias da existência material. Esse conhecimento é o rei da educação, o mais secreto de todos os segredos. É o conhecimento mais puro, e porque dá percepção direta do eu mediante a iluminação. É a perfeita da religião, é eterno e se realiza alegremente. Aqueles que não são fiéis ao serviço devocional não podem me atingir, ó Arjuna, senão que retornam ao nascimento e à morte neste mundo material. Em minha forma não manifesta, eu penetro todo esse universo. Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. E mesmo assim, tudo o que é criado não descansa em mim. Veja a minha opulência mística. Embora eu seja quem mantenha todas as entidades viventes, e embora eu esteja em todas partes, mesmo assim, meu eu é a forma original da criação. Assim como o poderoso vento que assopra em toda parte permanece sempre no espaço etéreo, saiba que dessa mesma maneira todos os seres descansam em mim. Ó Arjuna, ao final do milênio, toda manifestação material entra em minha natureza e ao começar outro milênio, mediante minha potência, eu o crio de novo. Ao entrar na natureza material, a qual é minha energia, uma e outra vez, eu crio a ordem cósmica inteira junto com toda espécie de vida, automaticamente. Com minha vontade, todos os seres viventes se põem sob o controle da natureza material. Verso 9, é isso, né? Sim. Ó Dhanajaya. Todos esses trabalhos não podem atar-me. Eu estou sempre desapegado e todas essas atividades materiais como um observador neutro. Essa natureza material, que é uma das minhas energias, funciona sob minha direção, ó filho de Kunti, produzindo todos os seres móveis e imóveis. Sob sua ordem está manifestação. Sob sua ordem, esta manifestação é criada e aniquilada repetidas vezes.
Os tolos zombam de mim quando venho sob a forma humana. Eles não conhecem minha natureza transcendental como o Supremo Senhor de tudo o que existe. Aqueles que estão assim perplexos deixam-se atrair por opiniões demoníacas e ateístas. Estão mergulhados nessa ilusão. Suas esperanças de liberação, suas atividades fruitivas e seu cultivo de conhecimento são todos destroçados. Ó filho de Pritha, aqueles que não se iludem, as grandes almas, estão sob a proteção da natureza divina. Eles se ocupam completamente em serviço devocional, porque sabem que eu sou a origem e inexaurível suprema personalidade de Deus. Sempre cantando minhas glórias, esforçando-se com muita determinação, prostrando-se diante de mim, essas grandes almas adoram-me perpetuamente com devoção. Outros se ocupam em sacrifícios através do cultivo do conhecimento. Adoram o Senhor Supremo como o único e inigualável, diversificado em muitos e na forma universal. Eu sou o Pai deste universo. Mas eu é que sou o ritual. Sou o sacrifício, a oferenda aos ancestrais, a erva medicinal e canto transcendental. Sou a manteiga, o fogo e a oferenda. Próximo. Eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustento e o avô. Eu sou o objeto do conhecimento, o purificador e a sílaba Om. Também sou o Sama e o Vedas. Eu sou a meta, o sustentador, o amo, a testemunha, a morada, o refúgio e o amigo mais querido. Eu sou a criação e a aniquilação, o fundamento de todas as coisas, o lugar de repouso e a semente eterna. Ó Atma, eu controlo o calor, a chuva e a seca. Eu sou a imortalidade e também sou a morte personificada. Tanto a existência como a inexistência estão em mim. Aqueles que estudam os Vedas e tomam a bebida Soma em busca dos planetas celestiais adoram-me indiretamente. Eles nascem no planeta de Indra, onde desfrutam dos deleites celestiais. Depois que eles desfrutam assim o prazer celestial dos sentidos, retornam novamente a este planeta temporário. Assim, por meio dos princípios védicos, eles só atingem uma felicidade fugaz. Mas quem me adora com devoção, medita sem desvio em minha forma transcendental, eu mesmo provenho o que lhe faz falta e preservo o que ele possui. Tudo aquilo que uma pessoa possa oferecer em sacrifício a outros deuses, ó Arjuna, filho de Kunti, em realidade está destinado unicamente a mim. Mas se oferece sem verdadeiro entendimento. Eu sou o único desfrutador e o único objetivo do sacrifício. Aqueles que não reconhecem minha verdadeira natureza transcendental caem. Próximo. Verso 26. Se alguém... 25? Aqueles que adoram os deuses vão aos deuses, aqueles que servem os antepassados vão a eles, aqueles que cultuam os espíritos elementares vão aos espíritos elementares, mas aqueles que me adoram vêm a mim.
Se alguém me oferece com devoção uma folha, uma flor, um fruto, ou apenas água, aceito tal presente de uma alma piedosa e sincera. Assim, pois, filho de Kunti, qualquer coisa que faças, qualquer alimento que comas, qualquer objeto que ofereças em sacrifício, qualquer esmola que dês, qualquer mortificação a que te submetas, faça-o com uma oferta a mim. Desta forma estarás livre das cadeias da ação, sejam seus frutos bons ou maus. Aplicando-te com fervor a yoga e a renúncia, estarás livre e verás a mim. Eu sou o mesmo para todos os seres. Ninguém me é querido ou odioso, mas aqueles que me adoram com devoção estão em mim e eu estou neles. Mesmo o homem mais depravado, se me adora com dedicação exclusiva, deve ser considerado um justo, porque anseia pela verdade. Um homem assim logo se torna virtuoso e se encaminha para a paz eterna. Tem certeza, filho de Kunti, que quem me ama não se perde jamais. Porque aqueles que buscam refúgio em mim, ó filho de Prita, mesmo que tenham sido engendrados no pecado, mulheres, vaixyas e até shudras, chegam ao fim supremo. Com muito mais razão, pois, os santos brahmanes e os piedosos rishis reais adora-me, pois neste mundo transitório e cheio de amarguras. Fixa teu pensamento em mim, prostra-te diante de mim, adorando-me e rendendo-me culto devoto. Assim, unido de coração comigo e considerando-me como meta suprema, virás a mim. Muito obrigado, pessoal. Eu vou compartilhar aqui alguns slides. Na medida que eu compartilhar, eu vou fazer alguns comentários. Muito obrigado pelas leituras. E aí vocês já vão, por favor, pensando assim, alguns pontos que chamou a atenção, que vocês gostariam que a gente comentasse mais, que a gente pudesse conversar mais a respeito daqueles pontos ali que chamou a atenção de vocês. Deixa eu só pegar aqui. Pronto. Deixa eu compartilhar a tela. Edmilson, eu te nomeei host para tentar fazer uma operação aqui que eu queria fazer para abrir outra sala para outro pessoal, mas eu não consegui. Você me nomeia host, por favor? Você clica em cima do meu nome ali e... Sim. E aí pede para eu ser o cara. Tornar anfitrião. Tornar anfitrião, por favor. Pronto. Obrigado. Desculpa a confusão aí. Vamos lá. Pessoal. Aí. Opa. Aqui. Então, nos primeiros 3 versos, Krishna fala sobre algumas características desse processo de Bhakti. E uma delas é confidencialidade, e outra é como que esse conhecimento ele é o rei de todos os outros conhecimentos. Isso é uma metáfora, né? Assim, tentar entender o que significa rei. É como se ele predominasse sobre todos os outros conhecimentos. Imagina que se você tem alguma coisa importante para conhecer, você focar naquilo que é mais importante. Então, Krishna menciona que de tudo que ele já apresentou, inclusive aqui no Bhagavad Gita, esse ponto de Bhakti é o rei de tudo que ele já tinha apresentado até agora. E às vezes é difícil a gente fazer jus a essas afirmações de Krishna.
né, para tentar mostrar o que realmente é Bhakti. Mas vamos tentar, né? A gente tenta. Então, vamos lá. Confidencialidade. Por que é confidencial? Existem algumas qualificações necessárias para a gente entender o que é Bhakti. E aí ele coloca aqui. Ele coloca assim, ó, ele não pode ser obtido por quem não tem fé. Então, esse é um pré-requisito que torna Bhakti inacessível para uma pessoa que não tem fé em Bhakti. E Bhakti, ele vem com um pacotinho, assim. Existem alguns requisitos, assim, que você vai entendendo aos pouquinhos como é que funciona essa ciência do Bhakti. Aos pouquinhos a gente vai entendendo. Então, é uma ciência que parece ser muito simples, muito fácil de praticar, mas depois você vai entendendo que não é tão simples assim. Por isso ele é um segredo, por isso ele é o rei do conhecimento, ele não é tão fácil. Por quê? Porque ele ao mesmo tempo que ele apresenta a transcendência como factível, como um processo em que a gente possa experimentar a transcendência, ele apresenta algo que dá um nó na nossa cabeça, no nosso intelecto. E esse é um dos problemas. É por isso que ele é confidencial, porque a gente não consegue acessar isso com o intelecto. A gente pode até utilizar o intelecto para conseguir os elementos lógicos e racionais que auxiliam a entender a supremacia desse conhecimento sobre os demais. Conseguir perceber as lacunas dos demais conhecimentos e que Bhakti preenche. Aí entra a racionalidade. Mas no próprio conhecimento oferecido por Bhakti, não dá para entrar a racionalidade. Ou seja, no contraste com tudo o demais, dá para entrar a racionalidade. Mas em Bhakti mesmo não dá. Então, e uma das coisas que me chama muito a atenção dessa parte racional, e que é difícil explicar, é a questão de Bhakti preservar a individualidade. Quando você busca a transcendência, um caminho assim muito fácil de entender racionalmente é o que é matéria e o que é espírito. Então, racionalmente, você entende isso. Né? Até na última aula a gente falou assim que matéria é tudo aquilo que é modificável pelo tempo. Lembra da primeira pergunta de Arjuna, né? O que é matéria? Aquilo que modifica pelo tempo. Então é fácil, você começa a olhar as coisas e ver o que muda com o tempo, isso é matéria. A minha mente muda com o tempo? Matéria. Minha personalidade muda com o tempo? Matéria. Tudo que muda. O que não muda em mim? Isso não é matéria. Joia, então eu vou buscar isso. Quando encontra, isso é transcendental. E ao encontrar isso, que não muda, há uma tendência a pessoa falar assim, meus desejos mudam com o tempo, meus pensamentos mudam com o tempo, meus sentimentos mudam com o tempo. Então tudo isso é material também, já que muda com o tempo. E Bhakti vem com uma proposta seguinte, o teu eu não muda com o tempo, o teu eu se expressa através de desejos, pensamentos e sentimentos. Você nunca vai deixar de expressar-se dessas três formas. Então, a tua expressão através do desejo, a tua expressão através do sentimento, a tua expressão do seu eu através do teu pensamento é tua, não é igual de mais ninguém. Então, isso não muda, a tua expressão. E isso é difícil de entender, porque nessa relação com o que muda, a gente acostuma a perceber tudo que muda é matéria. Então, se meus desejos, minhas expressões que mudam também com o tempo, isso também deve ser material. Então, eu tenho que eliminar. E o Bhakti Yoga propõe que não, você não deve eliminar isso. Você deve reconhecer isso e purificar para que isso tenha uma conexão com a transcendência e não com a matéria. Porque nós pensamos materialmente, nós sentimos materialmente, nós desejamos materialmente, porque nosso eu está muito identificado com a matéria. Então, Bhakti propõe que se purifique esse eu para que a pessoa entre com tudo nessa relação com a transcendência. E isso
tem alguns segredinhos que vão ajudando a pessoa a entender como isso se dá internamente, como isso se dá, assim, no dia a dia. Segredinhos que a pessoa precisa realmente prestar muita atenção, deixar aquilo entrar no coração, trabalhar com fé, porque são conhecimentos que não estão, às vezes, ao nosso alcance de experiência transcendental ainda. Você imagina, se Karma Yoga demorava um tanto para alcançar a transcendência. A gente falou de Jnana Yoga, que é analisar. Ashtanga Yoga, a gente viu que não é moleza, né? A pessoa fazer todos os passos até chegar em Samadhi. Não é moleza. Bhakti Yoga é mais fácil de praticar. Mas se a pessoa não tiver esse requisito de fé bem assentado, bem embasado, bem sólido, uma fé genuína, uma fé autêntica, uma fé que realmente a conecte com a transcendência, não uma fé meio deturpada, uma fé que me conecta com a transcendência 80% e 20% com a matéria. Um pouco de matéria eu tenho que levar, porque 80% para Deus e 20% para mim. E para mim eu fico aqui com a matéria, com o que é meu. Não dá. Então tem que ser 100% na transcendência, 100% para Deus, 100% para Krishna, no caso, né? E aí esse tipo de fé, ela não é fácil de se lograr. Então, por isso, os praticantes de Bhakti Yoga, eles trabalham com encontros para conversar sobre Bhakti, sobre Deus, fazer as práticas, inclusive, para fortalecer a fé. Eles ficam atentos a algumas descrições do Bhagavad Gita, que Krishna diz, eu sou o sabor da água. Fica atento ao sabor da água para saber como é que é Krishna. Fica atento para ver Krishna na habilidade dos seres humanos. Fica atento para ver Krishna na vida sexual, que é dentro do Dharma. Fica atento para ver Krishna na força dos fortes, desprovida de paixão, de ego, né? Então, a pessoa, ela fica tentando encontrar Krishna, e para ver essa parcela de transcendência que é perceptível ainda na relação com a matéria, ou seja, como puder ser, para poder encontrar essa transcendência e ir caminhando, embasar uma fé. Porque é difícil você... A fé é algo assim que você tem a esperança de alcançar. Como é que você vai ter esperança de alcançar algo que você nem mal conhece, não sabe nada? Então, Krishna vai dando dicas para a gente aprender alguma coisa, ter alguns elementos para começar a embasar essa fé. E aí, dessa fé bem embasada, vai se construindo um processo que vai retirando essa identificação material e vai construindo uma identificação, um ego espiritual, sem eliminar pensamentos, sem eliminar desejos, sem eliminar sentimentos. Porque isso é eterno. Essa capacidade de se expressar assim vai ser eterno. Vai mudar na eternidade? Os sentimentos vão mudar? Uma hora eu sinto isso, uma hora eu sinto aquilo? Claro que sim. Mas o que não vai mudar é que você sente. Isso não muda. É como você olha para alguma coisa aqui, depois olha para lá, então, mas a capacidade de olhar está ali. Então, a capacidade de se expressar como um indivíduo permanece eternamente segundo essa visão de Bhakti, essa percepção de Bhakti, de percepção de transcendência de Bhakti. E isso só vai entender esses segredinhos quem tiver fé, quem cultivar a fé nesse processo, nesse sentido. E essa é uma fé que ela não pode ser cega, ela deve ser construída com muita racionalidade no início, principalmente no início, tem que ser construída assim com muito conhecimento, porque esse conhecimento, as escrituras, elas são abundantes dentro de Bhakti Yoga, abundantes, assim, elas dão elementos que você enlouquece assim, de perceber como que eles trouxeram uma ciência do coração tão profunda, analisando essa ciência e trazendo para ferramentas, assim, né? Eu fiz engenharia, então eu gosto muito de ferramentas, de técnicas, de analisar as coisas. E esse processo, ele vem carregado de técnicas, de análises. Então, eu falei, nossa, que é isso, cara? Eu me surpreendi, porque falava de algo tão subjetivo, mas apesar de ser subjetivo, com bastante
um arcabouço de técnicas, de análises, que permite o intelecto assim se esbaldar ali. E aí, nesse aprofundamento desse conhecimento todo, a pessoa vai fortalecendo sua fé de uma forma racional, de uma forma intelectual, inteligente. E isso é muito proveitoso, dentro de um processo de yoga. E como ele, aqui Krishna está dizendo que é o rei do conhecimento, você acaba percebendo assim que é muito mais fácil ser um ateu do que ser uma pessoa que crê em Deus. Porque esse conhecimento, por ser apresentado aqui Krishna, né, como um conhecimento, o rei dos conhecimentos, ele não é fácil de alcançar. Então, a pessoa que está interessada, ela precisa se qualificar para ter acesso ao rei. Entende? Não é qualquer pessoa que chega no rei. Então, essas metáforas, elas ajudam muito a entender o contexto de Bhakti Yoga. Porque parece, especialmente para os praticantes profundos de outros tipos de yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, esses processos eles são muito exigentes, muito exigentes. Parece que Bhakti é muito fácil. Então, o pessoal de outros tipos de yoga, e que logram grandes feitos em termos de estabilidade mental, alguma percepção já da transcendência, olham para Bhakti com muito desdém, porque Bhakti parece ser muito fácil para o pessoal Nutella. E aí, nesse preconceito, o pessoal não vai buscar a prática de Bhakti para tentar entender profundamente o que é. Mas por que não consegue e não vai? A gente já viu no capítulo anterior 4 tipos de pessoas que não conseguem se aproximar de Bhakti. E aqui Krishna está dando outra dica. A pessoa não tem fé em Deus. Não tem fé que Deus seja uma personalidade, que eu e você somos uma personalidade. Não tem fé. Então, se não tem esse pré-requisito, não vai poder ir acessando esse arcabouço de conhecimentos que tem ali, que vão ampliar o horizonte do que é yoga, do que é transcendência, a um nível assim inimaginável, que sai totalmente fora do escopo intelectual. Tá? Então, aí, outras características que eu acho interessante colocar aqui, né, Krishna falou. Uma qualificação ali é a ausência de inveja. Né? Então, a pessoa ter fé e não ter inveja. Inveja significa aquela vontade de estar no lugar do outro. Uma das características da inveja, gente, é a gente criticar. Quando eu critico algo, eu estou falando, se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. Quantas pessoas eu já ouvi, até eu mesmo de vez em quando penso, falando assim, mas como que Deus permite que isso aconteça? Quando eu falo isso, eu falo, se eu estivesse no teu lugar aí, Deus, eu faria diferente. E não é? Então, essa inveja de Deus, de querer dominar, de querer fazer a realidade diferente do que a realidade é um traço que impede a pessoa de avançar no Bhakti Yoga. É muito importante a gente estar disposto a entender algumas afirmações de Krishna, especialmente nesse capítulo do Bhagavad Gita. Por isso que Krishna falou assim, olha, Arjuna, o que eu vou te falar aqui é quente. Então, e aí a gente vai ver, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Algumas afirmações dele são muito, muito contundentes, que fazem a gente realmente, assim, baixar a bola se a gente realmente não quer alimentar essa característica de ausência de inveja. Eu vou retomar esse termo assim do porquê que a gente precisa baixar a bola mais para frente. Tá? Mas vamos guardar essa informação. É necessário ter ausência de inveja se a gente quer progredir ali. Vamos lá. Aí, esse conhecimento é agradável de ser praticado, porque é da mesma qualidade ou natureza do ser. Isso, quem pratica sabe disso. Porque como esse processo ele se baseia em utilizar os sentimentos, utilizar os pensamentos, utilizar os desejos, utilizar no sentido assim de cultivar um direcionamento dessa expressão do ser, ele acaba sendo muito agradável
Porque você não precisa ficar se refreando, você não precisa ficar se limitando, você não precisa ficar se reprimindo. Você só direciona. Vai direcionando. Toda essa potência do ser, né, de expressão do ser, vai direcionando. Então, essa é uma prática muito agradável, porque a pessoa percebe que não precisa ficar cortando partes de si, se reprimindo, eliminando algo. É só começar a redirecionar. Não eliminar nada, redirecionar. E isso é muito agradável. Apesar de, às vezes, a gente se assustar com a gente mesmo. O desagradável é a gente entender o que a gente tem que redirecionar. Porque tem muita coisa que a gente colocou embaixo do tapete que a gente não queria saber nunca mais. E em Bhakti a gente vai precisar reconhecer esse lado que a gente colocou embaixo do tapete também. E isso é desagradável. Tem muitas partes do nosso ser, do nosso ego, que estão soterrados embaixo de muita tentativa de esquecer que a gente poderia ser, que a gente seria capaz de fazer tamanhas barbaridades. A gente já fez barbaridades. Muitas, em outras vidas, até às vezes, alguns de nós, até nessa vida mesmo, eu mesmo já fiz várias barbaridades nessa vida. Não vou contar para vocês, porque senão vocês vão chorar aqui. Então, mas a gente tem um histórico, um currículo, e todo mundo, senão a gente nem estava nesse mundo material mais. As pessoas chorar santas... ou rir, né, o Gora? Chorar ou rir, né? Ou rir. É uma tragicomédia, né, Edmilson? É um negócio... o cara não sabe se ri ou se chora. Então, é verdade. Então, assim, a ideia que embate é que você começa a perceber que essas coisas que a gente queria, às vezes, esquecer de nós mesmos, elas são importantes, né, nessa percepção de mundo de Bhakti. Porque a gente chegou a cometer alguma parte horrenda porque nós nos identificamos com a matéria. Se fosse com a transcendência, aquela mesma parte que nos fez fazer algo terrível, faria a gente fazer coisas maravilhosas se a gente tivesse identificado com a transcendência. A mesma parte do nosso ser. Então, essas nuances, elas são muito sutis, elas são muito particulares, para a gente poder entrar em analisar isso profundamente. Então, se vocês tiverem curiosidade com isso, a gente pode até trabalhar esse tema um pouquinho mais, mas vai ser grosseiro, porque é muito profundo, é muito sutil, e cada um de nós vai descobrindo isso ao longo do tempo, que a gente vai conversando sobre isso, praticando mesmo, Bhakti, e aí vai meio que resgatando essa percepção daquilo que a gente achava horrível e que não, era só dar uma polida, uma limpada que fica maravilhoso. A gente é um ser de luz maravilhoso. Não precisa esquecer nenhuma das partes do nosso ser, nenhuma. Mas a gente precisa ter paciência para direcionar tudo isso para a luz mesmo. Bom, e aí aqui tem uma diferença entre Bhakti puro e Bhakti mesclado, que eu gostaria de trazer, isso aqui é um comentário, né, sobre esses versos. O Bhakti mesclado, ele promove o conhecimento sobre o Supremo, e foi descrito nos capítulos 7 e 8, e abre caminho para a prática de Bhakti puro. Ele é adotado pelas pessoas que se identificam com os processos de Karma e Jnana Yoga. Aqui no Jnana entra a Ashtanga Yoga também, a meditação. Aí entra também, tá? É um bem bolado. O Jnana é um pacotão que entra a Ashtanga também. E Bhakti puro leva à percepção direta de Bhagavan e não necessita pré-requisitos para ser adotado e praticado. Então, ele não tem pré-requisitos. Então, quando uma pessoa se interessa por Karma Yoga ou Jnana Yoga e começa a mesclar isso com Deus, assim, para tentar se relacionar com Deus, esse interesse de colocar elementos de Karma e de Jnana, eles fazem parte de um esforço da própria pessoa de purificar esse lado que está identificado com a matéria. Então, o yoga é a ferramenta purificante. Quando você fala Karma Yoga, você está purificando o karma. Quando você fala Jnana Yoga, você está purificando o conhecimento. Quando você está falando Bhakti mesclado com Karma, você está purificando o karma junto com a prática de Bhakti Yoga. Então se torna um Karma Yoga, mas pautado principalmente pelas práticas de Bhakti. Mas a pessoa, ela vai atravessar a etapa de consciência de Karma Yoga todinha fazendo Bhakti Yoga. Não exatamente fazendo todas as disciplinas de Karma Yoga. Ela faz as disciplinas de Bhakti.
mas avança, e olha só que impressionante, avança rapidamente. Bhakti, por tratar da transcendência, ela é como se fosse assim uma qualificação rápida. Você lembra eu sou do tempo do telecurso segundo grau. Então você chega, eu sou tiozão pra caramba, eu devia dar risada porque você entende do que eu tô falando. Tiozão. Aí o telecurso segundo grau, você pegava e comprava umas apostilas e assistia umas aulas, né, de final de semana, e até você podia comprar os vídeos tal, e fazer um intensivão com videocassete em casa, né? Você vinha as fitas tal, você fazia o intensivo e você fazia vários anos em pouco tempo, né, através daquele método mais dinâmico e tal, né? Era um ensino à distância que começou lá naquela época. E Bhakti é mais ou menos assim, tá? Uma metáfora grosseira, em que a pessoa faz um supletivo, assim, ele faz dos outros processos, quando a pessoa está identificada com outras etapas materiais, está identificada ainda com o intelecto e precisa racionalizar as coisas e tal. Então, praticando Bhakti, isso dá uma levada em jnana muito rápida. Se você levaria 3, 4, 5, 10 vidas para progredir, para chegar na transcendência com Jnana Yoga, com Bhakti, dependendo do teu empenho, da tua sinceridade, você faz em uma vida. 2 vidas. É jogo rápido. Goura. Sim. Mas também esse pré-requisito que é apresentado como fé, não é brinquedo, não é para qualquer um desenvolver, ou melhor, desenvolver ou ter fé. Né? É um pré-requisito que não é brinquedo. Não é fácil. Então, é um pré-requisito bastante exigente também. É bem exigente. E aí e você vê assim que quando se fala de purificar karma, purificar jnana, significa exatamente trazer esse elemento da fé que acredita que necessita da matéria, que necessita do conhecimento. Essa fé que ainda tem essa identificação, ela ser totalmente direcionada para a transcendência. Não necessita de nenhum elemento material mais. Então, quando a fé se baseia de forma sólida aí, nessa plataforma só transcendental, o processo é muito rápido. É muito Sim. rápido em todos os sentidos. Então, vai um tempo nessa purificação, nessa mescla com outros processos. Vai um tempo. Aí tem outra questão também, de comentário de Silarupa Goswami, que eu coloquei aqui, ó. Ele afirma que os pecados são destruídos por completo para quem pratica Bhakti, inclusive a semente do pecado, a ignorância e as reações frutificadas e as que estão para frutificar. São todas as etapas de karma. O karma, ele começa na semente, ou seja, sabe quando você tem o desejo de alguma coisa? Às vezes você não tem nem o desejo. Vamos supor assim, você encontrou com alguém. E os indianos, eles são assim, né? Eles são cheios dessas coisas assim, mas eu vou falar alguma das coisas assim que é interessante, assim, que parece superstição. Mas assim, se você come perto de alguém, você absorve a mentalidade, uma parte da mentalidade da pessoa de quem você está comendo perto. Eles têm essas coisas. Se você come a comida de alguém cozinhada por uma pessoa, a mentalidade da pessoa com a qual ela estava cozinhando os alimentos passa para os grãos no momento do fogo. O fogo é o instrumento que embute a mentalidade de uma pessoa que está cozinhando na hora que cozinha os grãos. A mentalidade fica impregnada nos grãos. Os indianos têm isso, né? Para a explicação da cozinha, da mística que acontece na cozinha. Então você, quando come a comida de alguém, você sabe qual é a mentalidade dela. Se você tem a sua mente bem pura, bem tranquila, quando você come, você consegue identificar a mentalidade de outra pessoa na comida. É bem interessante esse processo. Se você fica comendo somente sua comida durante muito tempo, e aí você pode até fazer uma experiência assim, o Goura falou, vamos ver se vai dar certo. Fica comendo uma semana, só sua comida. Daí depois chega e convida alguém assim,
você quer que te convide para você quer saber como é que é a cabeça da outra pessoa. Daí você pede para ela te convidar para almoçar e pede para ela cozinhar para você. Daí você come, espera um pouquinho, fica ali, volta a comer só a sua comida de volta, mais uma semaninha. E naquela semana fica analisando como teu jeito de pensar variou daquela semana antes, naquele momento que você comeu a comida de outra pessoa, e na semana depois que você ficou comendo só a sua comida, como é que ficou teu pensamento? Então, aí você vai perceber essa diferença, assim, você vê que entrou pensamentos, alguns desejos que não eram seus. Então, isso são sementes de karma. Sabe, você pega essas sementes no ar. É como uma coisa assim que você só de encostar numa pessoa, você já pega sementes de karma. Que vem assim para o campo sutil. É muito plástico esse ambiente sutil da mente. E aí essas mentalidades, elas se baseiam. De repente tem um fantasma, um encosto aqui, que está colocando algumas sementes em mim, que não são minhas, são dele. São do encosto. E o cara está colocando sementes de karma em mim. E essas sementes, se a gente der solo fértil para essas sementes, regar com algumas atividades, alguns desejos, alguns pensamentos, essa rega faz a semente brotar. E a semente brotar significa que ela começa a moldar um corpo, uma atividade, um corpo primeiro. E esse corpo me dá a possibilidade de fazer alguma coisa relacionada com o fruto que essa arvorezinha que está crescendo vai dar. Então, no potencial daquele fruto que vem, começa a surgir a vontade de fazer aquilo. E aí você começa a perceber que a vontade de fazer aquilo, eu estou não só com a vontade, eu estou conseguindo as condições para fazer aquilo. Então daí aparece a condição ideal, o cara vai lá e faz. Quando o cara faz aquilo que ele estava com vontade de fazer, ele está comendo o karma. Só que daí vai ter a reação sobre isso. A reação é, às vezes, uma coisa boa, no caso de formação piedosa, um karma bom, né? Você teve uma possibilidade de fazer algo bom, fez. Ou você tem uma possibilidade de fazer algo ruim, fez, deu um karma ruim. Então vem a reação, a reação ruim, que traz uma miséria para a pessoa, no corpo da pessoa, ou no ambiente, uma miséria. Então a pessoa sofre aquela miséria. Então, esses são os ciclos do karma. A semente, o broto, a arvorezinha que está crescendo, dando a possibilidade, aí começa a surgir o desejo, frutifica, você vai lá e faz o karma, que é o fruto que você come, e depois tem a reação. E lembra, né? Se você não quer reação, qual que é o segredo? Vamos ver quem me ajuda aqui, que prestou atenção nas primeiras aulas do Bhagavad Gita e até agora. Como é que você se livra da reação? Se você comeu o fruto de uma ação karmática. E isso todo mundo tem que fazer. Assim, a gente está como comendo fruto atrás de fruto todo dia. Nós somos obrigados a comer. Tem que oferecer. Tá bom. É uma resposta rápida aqui, ó, ponto para os meninos. Mas tem outro jeito de explicar isso também. Como é que você se livra do karma? De comer. Ó, outra aqui, ó, outra falou que não comendo. É um jeito de ficar livre do karma. Mas vai morrer de inanição. Mas é possível. Tem muitos yogis que ficam sem fazer nada, paradinhos ali, né? Para não gerar karma. Mas qual que é o outro jeito que Krishna está explicando para Arjuna do início ao fim do Bhagavad Gita? De não se apegar. Não, como é que é, Fábio? Fala de novo. Apegar, eu acho. É isso aí, Fábio. Parabéns. Olha lá, ganhou, hein, Fábio? Ganhou. Não se apegar aos resultados. Não se apegar justamente à reação de comer esse fruto. Então, aqui, quando a gente está falando de Bhakti, a gente está falando que Bhakti vai te ajudar a se livrar de todas as etapas de karma. Ele vai te ajudar a purificar em todas as etapas. Inclusive, de comer o fruto em algumas circunstâncias. Mas você vê mesmo, Arjuna que estava querendo, eu não quero beber desse cálice. Ele está falando para Krishna. Krishna, eu não quero beber desse cálice.
e Krishna está liberando ele. Arjuna parece que é um cara que está meio em Bhakti já, né? Está em Bhakti, assim, tá, tipo, já é amigão de Krishna, Krishna está ali carregando a quadriga dele, ou seja, se Krishna é Deus, Arjuna é o top 10 do Bhakti Yoga. E por que ele está ali e não é liberto? Porque Bhakti não é fazer a minha vontade, é fazer a vossa vontade. Esse é o princípio de Bhakti. E, de certa forma, esse é o contraste que Krishna está fazendo junto com Arjuna aqui, no Bhagavad Gita. Krishna está tentando explicar que é vontade dele que Arjuna lute. Essa batalha de Kurukshetra, ela tem um significado político, social muito grande. Vocês talvez não acompanharam assim, o Mahabharata, né? Alguns de vocês puderam ler ou ver a novela, ou escutar, tem audiobooks por aí, Mahabharata. Mas o contexto da batalha de Kurukshetra, o que acontece antes e o que vem acontecer depois, essa batalha ela é fundamental meio que para ordenar as coisas, para restabelecer justamente o Dharma. Então, Krishna utiliza, né, ele diz que ele vem para restabelecer o Dharma, né? Ele usa a guerra para dar uma refreada nos caras que não estavam cumprindo o Dharma e restabelecer um período de Dharma e dar exemplo de como se cumpre o Dharma. Então ele quer usar Arjuna como instrumento dessa vontade dele. Então por isso que ele não libertou Arjuna desse fruto, porque ele queria usar Arjuna para restabelecer o Dharma. Do fruto ou da ação? A ação é o fruto, né? É o fruto do karma, eu estou dizendo, né? Ele não é a reação por comer o fruto. Agora misturou um pouco os neurônios, né? Porque a gente sempre fala de não se apegar ao fruto das atividades, né? Mas é como que esse fruto aí que eu tô falando aqui, é esse aqui da arvorezinha que dá o fruto e a gente come. Ele ainda não é a reação. A reação vem depois de comer. Quando a gente se apega. Então, tipo, agora nós somos obrigados a fazer várias atividades. É como se a gente estivesse comendo nosso karma. Nós estamos comendo as reações daquilo que a gente fez no passado. O ideal é agora não se apegar ao futuro, pelo que a gente está comendo agora. Simplesmente comer o que tem e achar bom. Ficar satisfeito com o que tem. Chega, é por aqui só, não quero mais. Entende, Edilson? Ok. Então, o Bhakti, ele tem essa capacidade de fazer milagres e mudar a vida de uma pessoa. Tem. Mas, dentro do contexto de Bhakti, esse é um segredo, né? Que a gente compartilha para quem tem fé. Isso não é o mais importante. Uma pessoa vai avançar realmente quando ela não se apega a se livrar do karma. Bhakti tem essa propriedade de modificar isso, mas a ideia principal não é se livrar, porque se livrar é um desejo egoísta. Não é o fundamento de Bhakti. O fundamento de Bhakti é devoção, é amor. Em amor, é a satisfação do outro que importa. Então, quanto mais avança uma pessoa, mais ela se preocupa com a satisfação do outro e menos com a sua própria. Goura, mas como que vai isso? Com Deus, gente, com Deus vale isso. Porque quando você se preocupa muito com a satisfação dele, ele sempre preocupou com a tua. Tudo que você tem na sua vida, ele que te deu. Tudo. E se está faltando alguma coisa, ele também tirou porque você precisa ficar sem. Mas, Goura, como isso? Você precisa ficar sem. Ele está te dando a oportunidade de ficar sem. Tudo. Então, ele sempre se preocupa com você. Ele não vai deixar de se preocupar. Só que daí, como você começa a se preocupar com ele e querer a satisfação dele, você começa a concorrer com ele. E aí começa um jogo de amor para ver quem ganha. E o negócio é bonito pra caramba. É um romance, para quem gosta de romance, para quem é romântico, quem ainda não desistiu, né? São os velhos roqueiros aí do rock do amor. Com Deus, o negócio nunca para. E só melhora, só aumenta o romance. As trocas de amor com ele. Então, a ideia é ir deixando esses desejos de eu queria que minha vida fosse diferente, ou tal. Não, é começar a curtir tudo.
Tudo, 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 tudo. E pensar na satisfação do Senhor Supremo com aqui e agora, com o que eu tenho na mão. Hoje de manhã a gente estava conversando sobre mais ou menos um papo parecido com esse. Eu estava lembrando da minha avó, sabe? Minha avó me traz muito boas lembranças. Eu a perdi quando eu era criancinha, eu devia ter uns 5, 6 anos. Mas eu lembrava dela como uma senhora muito humilde, muito judiada, morreu com 60 e poucos anos, mas sabe aquelas velhinhas assim que trabalhou muito na roça, tudo enrugada, parecia que tinha seus 100 anos já, com 60 e poucos. Antigamente era assim, né, nossas avós. E ela, muito amorosa. Gora, muito... 70 anos já é velho, Gora? Então eu tô frito. Não, hoje não dá para falar. Agora você chutou o pau da barraca, meu. Eu sabia que eu gera polêmica com esse papo. Meu papo sempre gera polêmica. Mas por favor, tenham paciência. Mas ela, assim, ela era muito devotada de Deus, sabe? E ela viveu uma vida muito humilde, assim, muito sofrida, cara, muito sofrida. Sofrida demais. Nem conto também, porque senão vocês vão chorar, assim. Chorar não porque ela fazia coisas terríveis, mas porque ela fazia coisas boas no meio do maior terror, cara. No maior terror, ela fazia coisas muito boas. E ela cuidava de, acho que uns 12 filhos, mas a molecada da vizinhança toda vinha lá e ela tolerava e brincava com todo mundo e as vizinhas vinham lá, ela era amiga de todo mundo. Pessoa boa demais, sabe? E sempre com o rosário ali na cabeceira da cama, orando para Nossa Senhora, né? Sempre devotada, né? Ou seja, ela vivia feliz com pouco e com muito sofrimento, muita miséria ao redor, mas estava bem, estava feliz. Então, é uma pessoa que unia toda a família por esse entusiasmo pela vida. Então, você percebe que essas pessoas, elas acabam mandando ver, entendeu? Elas têm um entusiasmo pela vida, assim, que é incrível. E é baseado na fé, né? Na fé do que o Senhor Supremo sempre está ali tentando agradar elas. Então, elas têm que tentar agradar a Deus, né? Ela fazer o melhor delas naqueles momentos, né? E sem se apegar muito ao resultado, sem querer ser diferente, tal, vida simples, tal. Então, nesse pensamento, sem muita ansiedade, ela conseguia trazer muita paz, muita tranquilidade para muita gente, por isso muita gente se abrigava com ela, né? E assim eu vejo que são os grandes mestres, né? Eles conseguem fazer isso. Então, foi uma boa lembrança da minha avó. Hoje de manhã eu repeti agora. Então, aí, olha só, outro comentário aqui, ó. Execução de todos os dharmas. Ao executar Bhakti, a pessoa recebe o resultado completo de todas as classes de dharma e obtém prema. Então, é como se você fizesse todos os tipos de yoga, todos os tipos de compromissos que você tem, seu trabalho, sua família, com o governo federal, com a natureza, com os animais, gente, com o que você achar que é legal você colaborar, que são causas legais. Defender as mulheres, os negros, as crianças, os indígenas, todas essas pessoas que precisam de ajuda, de apoio e precisam de esforços de pessoas que as ajudem e as defendam. Se você praticar Bhakti, você automaticamente ajuda todo mundo. Olha aí, para você aceitar isso, você tem que ter fé. Mas aí vem um aforismo aqui do Bhagavatam que ajuda a embasar a fé. Diz assim, ó, assim como ao regar a raiz de uma árvore se alimentam seu tronco, galhos, brotos, folhas e flores, ou ao ingerir alimentos, o ar vital e todos os sentidos se satisfazem, por adorar a Sri Bhagavan, se adora o mundo inteiro. Então, esse é um pressuposto, gente, que precisa ter uma certa lógica racional para entender. No teu corpo, existe alguma parte do teu corpo que ajuda a manter todas as demais partes do corpo funcionando? Que se ela falhar, ferrou tudo? Fala aí, um sistema do teu corpo que ajuda a manter todo o resto. Coração? Por exemplo? Legal. Coração. Fala outro. Tem alguns sistemas que são assim, chamados vitais, porque eles ajudam a manter o corpo todo. Qual o outro? Cérebro. O cérebro. Cérebro, mais ou menos. Ainda alguém pode perder o cérebro e ficar vivo ainda. Fígado. Pulmão. O fígado, né? O fígado. Aí, o fígado é legal. O fígado e o estômago, que fazem parte da digestão. Se você perder a digestão, tchau. Você até meio que vai tentar ficar ali com soro e tal, mas se desligar o soro não mantém mais. É igual esse negócio do cérebro. Né? Que a pessoa perdeu o cérebro e talvez a pessoa
morra, né? Tem gente que até que tem acéfala, mas consegue viver ainda um tempo. Mas a questão é que existem partes, centros orgânicos no nosso corpo que distribuem a energia para todo o corpo. Então, esse sentido orgânico, assim, de centros vitais, ele existe em tudo. Veja o Sol no sistema solar. Veja a raiz da árvore. Veja o nosso estômago. Nós não alimentamos a nossa mão através da mão mesmo. Nós alimentamos a mão através do estômago. Nós precisamos do aparelho digestivo para alimentar a nossa mão. Então, essa questão do centro orgânico, ela é uma metáfora para entender a posição de Deus diante de toda a criação. É como que existe tal ser que está no centro de tudo, que por você se relacionar com ele, você automaticamente se relaciona com todo mundo. Você se conhece, por conhecer a ele, conhece todo mundo. Porque ele é como que vital no meio de todo mundo. Então, Krishna, nesse capítulo, vai se apresentar dessa forma. E existem outras escrituras que apresentam a Deus dessa forma. Como se ele é... o Sri Upanishad diz isso, né? Deus é aquele que por você conhecê-lo, você conhece tudo. Por você se relacionar com ele, você se relaciona com todos. Por definição é assim. E aí é agradável de praticar. Bom, isso aqui a gente já falou um pouquinho, né? Depois eu passo para vocês esses slides, tá? Permanente e imutável. Os processos de karma, jnana e ashtanga são temporários. Depois de outorgar seu respectivo resultado, esses processos se tornam inúteis e devem ser abandonados. Por exemplo, depois que você passou da etapa de asana, está em pranayama, está em pratyahara, dharana, você vai abandonando todos aqueles exercícios de asanas. Você vai abandonando, você vai ficando num asana, talvez, 2, 3 ali que você usa para fazer a tua prática de meditação. Mas a ideia é você ir abandonando todos aqueles exercícios que foram usados para purificar seu corpo, os nadis e tal, e vai em busca do samadhi, abandonando as práticas anteriores, inclusive pranayama, inclusive pratyahara, inclusive dharana. Você vai focar em samadhi. Tudo aquilo lá foram exercícios para focalizar a mente até o estado de não mente. No estado de não mente, de samadhi, tchau, não preciso mais fazer os exercícios. Então, todos os processos de yoga, eles são, que não bate, eles trabalham com elementos que vão sendo abandonados ao longo da evolução do praticante. Bhakti não. Bhakti, todos os processos de Bhakti, do início ao fim, você vai utilizar permanentemente. Ou seja, se você aprende a orar para Deus agora, no início de Bhakti, vamos supor, eu estou gostando disso aí, eu quero aprender a conversar com Deus mais, eu nem sabia que era yoga, e agora, tal, então eu vou praticar mais como um lance de yoga, não tanto como essas religiões que estão por aí, tal, que eu sou meio averso à religião, tal, tudo bem. Depois que você começar a entender esse processo de religião, você vai achar muito massa, você vai achar todas as religiões massa. Todas as religiões são yoga. É um negócio muito legal. Aí, você vai e fala assim, tá, daí começa, né? E aí você vai começar a orar. Orar é uma das práticas de Bhakti. Depois você vai orando, e aí você tem 30 anos praticando, você percebe que a tua oração você continua fazendo oração como prática. Só que a qualidade da tua oração mudou. E vai cada vez ficar melhor. E aí você fala assim, quando eu atingir a transcendência, agora, eu vou continuar orando? Claro que sim. Claro que sim. As pessoas que estão nesse relacionamento, eu gosto muito de usar termos chulos quando eu falo de coisas muito sérias. Eu falo nesse rala e rola com Deus. Quando a pessoa está nesse rala e rola com Deus eterno, a pessoa está orando para ele lá na eternidade. Ele não fica lá paradinho olhando Deus e parado, não falando nada, e Deus está ali lindo e velho, barbudo, sentado assim. Não. Ele tá rolando coisas muito legais, fazendo coisas muito legais. E está orando, conversando, meditando, pensando, poxa, me ajuda aqui agora, eu tô aqui, ou, pô, como eu queria te ver, eu tô com saudade, sabe, umas coisas assim. Orações, vai rolar, do início ao fim. E várias outras práticas. Aí, Krishna, nos versos 10, do 4 ao 10,
ele fala sobre a unidade de diferenças simultâneas. E dentro da cultura da Índia, existe assim várias escolas filosóficas. Esse conjuntinho de versos aqui, gente, dá base para uma das escolas filosóficas mais completas, só que, ao mesmo tempo, é aquele tipo de completude que o ateu nega, ele não aceita que isso pode ser chamado de completude. Que é o seguinte: quando eu aceito filosoficamente que possa haver igualdade e diferenças simultâneas, e isso é inconcebível, eu vou chegar naquela afirmação do ateu que diz assim: já que você não pode entender, então você vai dizer que isso é Deus. Que isso é coisa de Deus, que precisa ter fé, já que você não conseguiu entender. É esse o campo das religiões. A ciência não trabalha com isso. Coisa assim, né? Os ateus às vezes falam. Então, exatamente, né? Essa afirmação de Krishna, de que ele está em tudo e, ao mesmo tempo, ele está distante de tudo, ele não é aquilo onde ele está, essa unidade, essa igualdade e diferenças simultâneas, isso é inconcebível. Mas só isso consegue explicar todos os fenômenos e todas as coisas que existem, inclusive a níveis transcendentais, entendimentos de eventos transcendentais. Somente esse tipo de filosofia consegue explicar tudo. Tudo. Então, essa é a escola Vaishnava, por exemplo, a escola de Bhakti Yoga que eu sigo. Existem outras, várias outras de Bhakti Yoga também. Existe uma escola de Bhakti Yoga que, por exemplo, que diz assim, que existe uma dualidade. Existe a dualidade da matéria e a dualidade do espírito. Então, são dois, o espírito e a matéria. E que faz parte de uma evolução deixar a matéria de lado e lograr uma imersão no espírito. A escola que eu pertenço, para vocês verem o contraste, entende que a matéria brotou do Senhor Supremo, está baseada nele, é dele, é uma energia dele, é ele. Então, é para ele. Eu não preciso me livrar dela para me relacionar com ele. Eu preciso utilizar ela para me relacionar com ele. Então, você vê, a outra escola não está errada. Não está. Você vai ver todas as escolas filosóficas que levam as pessoas a evoluir, não estão erradas. Mas existem algumas nuances sutis de entendimento, de percepção de realidade, que fazem grande diferença para as pessoas que praticam. Então, vocês, quando vocês forem estudar escolas filosóficas da Índia, né, é importante entender essa nuance filosófica que está embutida naquela escola. E como que você vai fazer isso de forma simples? Perguntar quais são os ideais daquela escola. Como poderia se traduzir em algumas palavras, qual é a missão filosófica, ou qual é o entendimento filosófico daquela escola. E aí você tem essa noção de meta. E isso é importante para você também se posicionar. Porque, às vezes, a gente entra em processos, em religiões e tal, e nem se deu conta disso, só entra porque achou legal. E depois, lá na frente, percebe que os ideais da escola, daquele processo, não são os mesmos. E às vezes algumas pessoas dessas saem criticando, falando, não, esse pessoal isso, esse pessoal aquilo, tal. Gente, quando a gente critica assim, a gente está querendo criar condições para negar aquilo que a gente gostou um dia. A gente não precisa fazer isso. Desde que a gente perceba como é que é aquela galera que não tem a ver comigo, então não tem a ver comigo, beleza. Fica todo mundo bem aí, eu vou pro meu rumo. Então isso evita muito essa crítica, essa crítica ela como que elimina
uma parte do nosso ser que se envolveu com aquilo e gostou daquilo. Então, é importante evitar esse tipo de comportamento. Agora, Ser mais positivista, mais construtivista. Sim, sente mesmo. À vontade. as 6 escolas do hinduísmo, né, o Samkhya, o Vedanta e tudo mais, não são pérolas dos Vedas? É uma pergunta Então, que eu estou dizendo. sim. Edmilson, elas trazem como propostas de entendimento de mundo que se baseiam, sim, nos Vedas e que ajudam as pessoas a evoluírem dentro dos seus processos, sim. Mas aí que tá. Assim, é como que elas mantêm dentro disso que eu estou apresentando em termos de Bhakti Yoga, elas mantêm como que uma parcela para o praticante. Fala assim, ó, você vai evoluir, você vai progredir e você vai chegar num ponto onde você vai alcançar aquilo que você queria. E a diferença para Bhakti das outras 6 é que você vai evoluir e você vai chegar no ponto onde você vai obter aquilo que Deus queria, não o que eu queria. Uhum. É tudo só para Ele. É só para Ele. Bhakti, assim, é só para Deus. Então, Bhakti vai trabalhar essa questão, a vontade de Deus. E por isso, assim, que as outras escolas, eu até tenho um autor aqui que eu estudo, chama-se Srila Bhakti-Rakshaksidadeva Goswami Maharaj. Ele diz assim, as 6 filosofias da Índia. E aí ele fala um pouquinho sobre as 6 filosofias, vai explicando cada uma delas. A gente pode resgatar essa conversa, trazer essa conversa em outro momento, até convidar alguém para conversar conosco sobre isso. E aí ele faz um contraste de Bhakti no final. Assim, ele fala assim, olha, e Bhakti, ele meio que pede desculpa, fala assim, ó, todas vocês são ótimas, vocês ajudam muita gente, vocês são muito legais, está ajudando o mundo inteiro a melhorar em algum ponto. Mas Bhakti é além do melhorar o mundo. Porque não vai ficar para ninguém o melhor, é tudo para Deus. Então, se é para ser algo melhor mesmo, é que seja totalmente de Deus. E aí o autor, né, que discursa sobre isso, ele diz assim, que os grandes problemas do mundo residem justamente nos interesses separados do interesse de Deus. Quando as pessoas se alinham com o interesse de Deus, elas entendem em profundidade o que é Dharma. E aí elas se harmonizam com o meio ambiente, não tem problemas. Então, a grande dificuldade segundo esse autor, é essa. Né? Então, a Bhakti pretende eliminar o mal pela raiz, o interesse separado. Eliminar o interesse separado e deixar predominar o interesse de Deus na vida do praticante. Uhum. Então, né, outro detalhe é o controle que Deus mantém sobre suas energias e criações e seu desapego devido à sua satisfação plena. Ou seja, ele é tão autossatisfeito consigo mesmo que, apesar dele controlar, ele não é dependente. Por exemplo, eu tento controlar meus filhos, e eu tenho filhos adolescentes. Então, você imagina que situação, meu. Como eu estou apegado, eu sou dependente, né, de ver a felicidade deles nesse joguinho de controle, eu estou ferrado. Porque a minha satisfação depende um pouco assim de ver a felicidade deles, de ver eles se dando bem e tal. Apego aos resultados, entendeu? Se fosse só você, agora estava tudo certo. Mas se fosse só você, a gente dava um jeito. Mas não é só você que está preocupado com eles, não. Então, e aí, se a gente agora pensa na posição de Deus, o cara é tão autossatisfeito consigo mesmo, pensa na gente mesmo, se a gente chegasse no ponto de ficar autossatisfeito conosco mesmo, nosso espírito, nosso jeito de ser, nossa vida, bem com a gente mesmo. Aí o filho tá lá, você faz o seu melhor para ele lá, tal, e o cara não te deu pelota. Tudo bem, cara, eu tô bem comigo. Vai à luta, então. Sabe assim? E fica de boa. Então, assim, imagina, se pra gente já funcionaria, imagina como é para Deus, que o cara é todo autossatisfeito. Ele sempre tá com ele mesmo, super pleno, super de boa, com ele mesmo e com tudo que ele faz e tal. Então, ele controla tudo e não se afeta pelo que ele é controlado. E por isso, ele não se afeta, por isso mesmo ele não está preso na lei do karma.
Ok. Aí no 11 a 13, Agora, ele já falta, agora, falta aí uns 15 minutos para encerrar. Acho que não vai dar para você falar tudo. Acho que não, né, Edmilson? Vocês querem que a gente para por aqui, a gente daí abre para perguntas? É uma boa, né? Eu só fiz essa observação, só porque aí, até pessoal, o 34... Aproveita a deixa do Edmilson, já que ele interrompeu mesmo, chega junto agora. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, se uma parte chamou a atenção de vocês, vamos comentar agora, vamos parar, daí a gente só anota aí para mim de onde a gente parou, que eu sou memória esquecida, hein? Quer dizer, memória esquecida, eu tenho pouca memória. A gente parou no 11 e diante, tá? E num assunto hiper interessante. Então, minha gente, fala aí, por favor. Abram seus microfones. Tem dúvida não, pessoal? Não tem comentário não? Não chamou nada a atenção aí? Não, uma coisa que me chamou muita atenção foi que a ausência de inveja, né? Que quem critica tem inveja. E é bem isso, né? É bem isso. Quem pensa em falar, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu faria diferente. Isso é uma coisa bem importante para a gente meditar. Eu achei uma coisa muito importante para meditar. Obrigado, Neida. Ainda pegando o gancho da Neida, me lembrou muito aquele slide que tinha lá a cobra, né, e a maçã ali. Me lembrou muito o que o cristianismo católico apostólico romano diz, né, a versão deles, que qual é o texto ali, né? Aquela ideia do pecado original. Algumas pessoas têm uma ideia diferente do que é o pecado original, mas ali, quando você diz para mim, né, que inveja é vontade de estar no lugar do outro, né? Aquele conto de ali, ele diz o seguinte, né? A serpente disse para Eva: se você comer desse fruto, você será igual a Deus, né? Então, me parece que o pecado original não é a desobediência, mas sim é você querer ser o outro, você querer estar no lugar do outro, porque se eu comer daquele fruto, eu serei como Deus, né? Então, é muito diferente, né? Se a gente observar a escritura e ver o contexto, me parece que é muito mais isso, é eu querer deixar de ser eu e ser o outro, né? Porque é muito mais interessante ser o outro do que... É interessante ser Deus, o cara tem o conhecimento do bem e do mal, né? E, na realidade, é constituinte de Deus ter o conhecimento do bem e do mal. E do ser humano é outra realidade. A gente tem que batalhar o conhecimento, como a gente está vendo aí o tempo todo. Tem que limpar os sentimentos, tem que limpar, né? E o pecado original, na realidade, dentro do cristianismo, é você querer ser o outro, né? E aí não dá, se você não consegue ver quem você é, né? E querer ser o outro, então você passa por cima de você, passa por cima de muita gente, e isso destrói, e a gente observa aí hoje o mundo como ele
como o mundo está, exatamente isso que você falou, né? Vontade de estar no lugar do outro, né? Essa é a inveja, por isso que talvez é um pré-requisito, como você havia comentado. Se tem inveja, se eu quero estar no lugar do outro e não no meu lugar, aí fica mais difícil a situação, né, da caminhada. E a outra coisa também que você falou, que é tudo para Deus, né, de cuidar as coisas, de cuidar de Deus. Me lembra também uma questão que Jesus fez para Pedro, né? Pedro, tu me amas? E Pedro disse, sim, eu te amo. Então, cuida do que é meu. Então, de novo aí, então cuida do que é meu e não só o que é seu, né? Me lembrou esses dois episódios, tanto da maçã como Jesus falando para Pedro. Então, apacenta as minhas ovelhas, cuida do que é meu. E as ovelhas somos nós, né? Então, cuida de todo mundo. Isso me chamou a atenção, esses dois episódios. Muito legal, obrigado, Edmilson. Que bacana, Edmilson. É que me lembrou dele. A fala dele me remeteu a esses dois lugares, né? Então, eu que agradeço o Goura. Mas é muito bacana a gente fazer essa reflexão com, né, com essa visão, a do Bhagavad Gita e a visão também da Bíblia, né? É muito bacana fazer essas coisas que a gente vê muita ligação nisso. E isso é muito bacana. Mas o Goura comentou uma coisa que é muito interessante. Depois que você comece a estudar um pouco mais sobre a espiritualidade e de uma forma autêntica, né, de pessoas que têm o conhecimento, você observa que toda religião ela só é diferente, mas é igual. A proposta é a mesma. Yoga, né? Então, eu sei assim que muitas das pessoas que estão escutando aqui podiam falar da avó também, podiam falar de tantas coisas legais aí que tá remetendo na nossa conversa aqui. Por favor, compartilha aí o coraçãozinho de vocês. Manda aí alguns comentários aí de alguma coisa que chamou a atenção na aula, nas conversas do Edmilson, da Neida, do que você está pensando. Compartilha para nós aí. Não sei se eu vou saber elaborar, assim, mas com essa fala aí do Edmilson, eu fiquei pensando nessa história de comer o fruto, né? Comer, assim, o conhecimento. Fiquei pensando que talvez o paralelo, que eu acho que, assim, conforme a gente vai entendendo, né, quem a gente é e tal, tem uma ligação, assim, da gente ter Deus dentro de nós e da gente também criar, assim, né, ter esse paralelo do, tá, então Deus sou eu, né, bem humilde, assim. E daí talvez isso seja, assim, um tanto quanto bastante egóico, assim, egoísta, né, e talvez esse seja, então, o pecado, assim, e daí a história de sempre, então, enaltecer, assim, e reconhecer Deus, né, e não se perder por este outro caminho do ego, assim, fiquei refletindo sobre isso.
Legal, Tayana, legal que você trouxe isso. Ah, essa questão da percepção da divindade em si, ela pode trazer esse conceito de que nós somos Deus, mas não no sentido assim negativo de exatamente nos privar de Deus pelo pensamento em si, mas nos privar de Deus pela pela pessoa ficar satisfeita com o que ela encontra até aí, porque quando você descobrir que você também é Deus, que você tem essa partícula divina em si, muitas pessoas ficam satisfeitas só com isso. E alguns autores, alguns sábios, especialmente de Bhakti Yoga, dizem que isso é um sintoma de inveja. A pessoa ficar satisfeita só com isso. Eu não diria tanto isso, mas pode ser talvez uma ignorância do que tem a mais, né? De quem realmente Deus é como o outro. Né? Porque se descobrir divino é incrível, é muito massa. Mas Deus como o outro, que é super, né? E mais... me ajuda a me manter nessa posição divina, que eu não vou perder por reconhecê-lo, mas me coloca na posição de me relacionar com o super divino. Eu sou divino, mas ele é super divino. Ele é tudo e muito mais. Então, aí eu não diria exatamente inveja, mas alguns autores dizem que sim, viu, Tayana? Que isso é devido à inveja. É um jeito de se pensar. Pô, essas pessoas que chegaram a essa conclusão, elas não são Nutella, assim, elas falam isso assim de pontos de vista filosóficos muito profundos, chamando que as pessoas não evoluem devido à inveja. Então deve ser um nível tão sutil de entender inveja, tão sutil. Mas porque algumas dessas pessoas, Tayana, elas eliminam o ego por completo, elas são transcendentalistas incríveis. E elas reconhecem que elas são Brahman, que elas são Deus, né, que elas são transcendentais. Mas elas não são assim, não falam isso, de certa forma, afirmando um eu, né? Eu sou Deus e tal, porque eu estou aqui nessa posição. Tal. Não, é exatamente eliminando o ego, né? Que elas fazem. Mas alguns autores de Bhakti dizem que isso eliminou uma grande parte do ser delas. E essa eliminação, eles chamam isso de mesquinharia, porque Deus gostaria de desfrutar dessas outras partes que eles eliminaram. E aí eles ficam com inveja de que ele poderia desfrutar de tudo e falam, nem para você, nem para mim. Morreu por aqui. Essa é uma das sutilezas que acontece nesse tipo de mentalidade. Mas é uma sutileza muito grande, assim. São pessoas tão elevadas que chegam nesses níveis, né, de transcendência, que não dá para criticar elas, né, dessa forma, assim. Então, os sábios falam isso, né, mas nesse sentido, assim, de que eles eliminam essa parte egóica, né, que pensa, sente, deseja, que poderia estar se relacionando com Deus na transcendência, e aí fala, eu não vou te entregar isso, e eu também não fico com mais nada. Entende o que eu quero dizer? Nem para mim, nem para você. Então é tipo assim, de certa forma dá para se entender como uma inveja, né? Tipo, ninguém vai brincar com essa bola e pronto, e esconde a bola. É uma inveja da molecada que estava jogando bem e tal, né? O cara. Eu acho que é por aí, viu, Tayana? Eu acho, né? Assim, mas é uma sutileza muito grande, assim. Quem sou eu para criticar uns transcendentalistas tão elevados assim? Mas eu estou pegando o gancho do que você falou, porque o que você falou, ele não está sem respaldo de vários comentaristas que deixaram escrituras para trás falando a mesma coisa que você falou. Prabhu Goura, aqui no verso 3, aqueles que não são fiéis ao serviço devocional não podem me atingir. Que é exatamente a compreensão desse não são fiéis ao serviço devocional? É fé, a fé. Ah, sim. Só ter fé. Tá, esse fala da fé.
E o que é serviço devocional, Goro? Você já falou, mas seria interessante. Nesse verso, você dá o serviço devocional é Bhakti Yoga, né? Aí você vai ver a palavra em sânscrito, fala Bhakti, né? Bhakti. E é uma tradução desse termo em sânscrito, Bhakti Yoga, Bhakti, devoção. E aí, até serviço devocional não existe essa palavra, ela foi criada, né? Ela não existia antes. Ela foi criada justamente para traduzir Bhakti Yoga. E aí essa atitude de servir a Deus com devoção. Sim, isso. Sim. Sim. É essencialmente isso, assim. Servir, né? Ter uma atitude de servir. Bhakti Yoga não dá para... o serviço, ele é uma... Quando você fala servir, você parece que envolve no verbo a ação. Então, Bhakti Yoga não é um processo de ficar parado. Apesar de ser um processo akármico, ele não gera karma, ele não é de ficar parado. É a pessoa estar servindo. Então, é muito fácil de entender, por exemplo, que um soldado, ele não é responsável pelas mortes que ele faz numa guerra, quando ele está lutando pelo exército do seu país. Ele não é responsável. Mas se ele pegasse e assassinasse pessoas civis do próprio país, saísse matando gente lá sem estar sob a jurisdição de uma autoridade que mandasse ele fazer aquilo, ele seria responsabilizado e seria preso. Então, da mesma forma, todas as almas, elas não são responsabilizadas por atuar em prol da satisfação do ser supremo, de Deus. Elas podem fazer as mesmas coisas que elas fazem, se for em prol do Ser Supremo, elas não pagam. Alguém poderia dizer assim, Goura, mas é aquele cara que diz assim, nós vamos fazer uma guerra santa, vamos matar todos em nome de Deus. Aí eu vou te perguntar, será? Será que é por Deus mesmo? Uhum. Porque a pessoa, para ficar livre do karma, ela tem que ser pura de desejos egoístas, desejos separados. Então é um tipo de atitude, por isso que eu falei assim, que é muito sutil. Você vai trabalhar com o ego, mas o ego tem que estar extremamente puro, porque senão a pessoa vai meter a pata e vai se mesclar com conceitos egoístas que ela está acostumada a lidar com a matéria. Então é como que há todo um processo em que a pessoa se purifica para descobrir seu verdadeiro eu e como esse verdadeiro eu se relaciona com a matéria. Eu acho interessante isso, você falou de estar a serviço, como Jesus falou para Pedro. Então, Pedro, né, apacenta as minhas ovelhas. Quem são as ovelhas? Somos todos nós. Então, é estar a serviço nesse sentido, né? É ação. São variados, né? Assim, as ações são variadas. Né? Como pastor, como filho, como pai, como namorado, como qualquer ação que nós fazemos, né? Até a gente vai ver um verso ali. Faça tudo como uma oferenda a mim. Tudo. Sim. Então, cuidar do que é meu, cuidar do que é dele, né? Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, é estar a serviço de todos, do seu vizinho, do frentista, do padeiro. Como que nós podemos contribuir para todos? Porque nós estamos cuidando das coisas do Senhor, né? Apacenta as minhas ovelhas, estar a serviço. E a natureza do ser humano, se a gente observar qualquer serviço, né, é serviço, né? Essa é a natureza humana, é estar a serviço. Muito diferente, né, do acadêmico que a gente... Qual é a função do ser humano? Produzir conhecimento, né? E a tradição espiritual dentro do Oriente, a concepção do ser humano é a natureza, é servir, né? E aqui, para nós, cientificamente, dentro da produção, é produzir. E o outro é estar a serviço.
Acho que tem essas duas, tem essa diferença que de vez em quando eu falo a estrutura do pensamento, que você não gosta muito, mas eu falo sempre. A estrutura do pensamento ocidental, né, e acadêmica, ela põe que a gente tem que produzir. E a estrutura do pensamento oriental e tradicional, a natureza humana, né, se a gente observar o hinduísmo, os Vedas, é estar a serviço, né? Então, é nesse sentido que eu coloco, né, o que é conhecimento ocidental e o que é conhecimento oriental, né? O que é cultura e o que é tradição. Eu coloco dessa maneira para, às vezes, enfim, eu acho que fica mais claro, mas aqui uma opinião minha só. É só uma opinião. Legal, Edmilson, legal. Pessoal, então eu vou aproveitar o silêncio de vocês e pedir para encerrar por aqui, mas convidar vocês para a gente voltar, né, a conversar mais esses temas a partir do verso 11. É um tema muito profundo, muito bonito. Eu conto com vocês assim para a gente explorar bastante esses temas, sabe, assim, para vocês comentarem, falarem o que vocês estão achando, que vocês têm alguma dúvida, algum tema relacionado. Pô, Goura, mas isso aí que o Luiz, que você está falando aí de... o Goura, chama o Luiz do Goura, que você quiser. Isso aí que você falou, da Guerra Santa e tal, e as religiões, não sei o quê, eu tenho uma bronca com religião, você pode trazer o que você quiser, a gente conversar. E vamos tentar, baseado no Bhagavad Gita, né, nas referências do Bhagavad Gita, tentar dar uma referência para a gente conversando. Beleza? Gente, muito obrigado aí. Uma boa noite para vocês. Haribo. Boa noite. Gratidão, Boa noite a todos. Goura. Gratidão. Gratidão, Raíssa. Tchau, tchau. Fábio, Gislaine, Muriel, Tayana, Varsana, Vila Sarene, Edmilson. Vera, será? Vera? Tchau, tchau.